Então, pessoal, para você que está aí acompanhando o nosso canal, vamos chegar aqui a um conteúdo interessante que é o conteúdo de geomorfologia. Para quem não sabe, geomorfologia trata-se do estudo das formas da Terra. E quando a gente fala de formas da Terra, a gente vai associar o quê? Ao relevo. O relevo será todo o acidente geográfico presente na superfície da Terra. Agora, uma das partes mais importantes da geomorfologia é entender os processos de transformação do relevo. Uma vez que ele está formado, agora ele será modificado. E quando a gente fala de modificação do relevo, a gente vai ter que associar sempre a atividade climática. A interferência do Sol, a interferência da água, a interferência dos ventos e também, por que não, a interferência do homem. O homem será aquele agente de transformação mais eficaz do relevo. É aquele que em um menor espaço de tempo consegue promover um maior desgaste em qualquer área e qualquer forma de relevo. Para que você entenda esse processo de modelação e esse processo de transformação do relevo, é preciso que você compreenda esses três importantes conceitos: o intemperismo, a erosão e a sedimentação. O que trata o intemperismo? O intemperismo é um conjunto de processos químicos, físicos, antrópicos ou biológicos que vão propor ali um desgaste no relevo. Quando eu falo de desgaste, eu falo da desagregação ou também da modificação estrutural. Quando eu falo de desagregação, eu falo de uma forma que a gente chama de intemperismo físico, que vai promover ali a formação de partículas desse mesmo relevo que vão começar a se desagregar da rocha original. Uma vez que esse relevo começa a sofrer esse processo de desagregação, ele vai ser transportado. Então entra um outro conceito que é a erosão. A erosão trata-se de um processo que vai culminar em um transporte de todos esses sedimentos que estão sendo desagregados do relevo. Quando esses sedimentos eles são transportados, agora eles vão ir para outras áreas, formando novas estruturas de relevo. É aí que entra um terceiro processo que está ligado, que é a sedimentação. A sedimentação vai propor o quê? Após o transporte que foi oriundo, não é, da desagregação proposta pelo intemperismo, a sedimentação vai estar mostrando que essas partículas começarão a se agregar em outras áreas, dando origem, como já falado, a novas estruturas de relevo. Então, quando a gente estuda processos externos, a gente tem que perceber que o intemperismo, a erosão e a sedimentação estarão extremamente interligados, fazendo com que haja o quê? Uma transformação nas estruturas de relevo. Tá tranquilo aí, meu padrinho? Tá de boa? É preciso também que você compreenda quais são as estruturas geológicas presentes no planeta. São três aqui: os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Pessoal, os escudos cristalinos são formações de relevo que são antigas. E neles você observa que predomina o processo de erosão acima do processo de sedimentação. Em outras palavras, os escudos cristalinos perdem mais sedimentos do que ganham. Neles vão predominar o processo de erosão, eles vão perder muita quantidade de sedimentos. Já as bacias sedimentares vai ser o oposto. As bacias sedimentares irão se originar da decomposição dos escudos. Então você pode perceber que o processo de sedimentação ele é superior ao processo de erosão. Em outras palavras, as bacias sedimentares elas são uma área de captação de sedimento. O processo de sedimentação de ganho é muito mais elevado do que o processo de erosão, que vai proporcionar a perda. E quando eu falo para você de dobramentos modernos, eu me refiro a estruturas de relevo que são recentes. Quando eu falo de estruturas recentes, eu assimilo que elas estão localizadas em áreas de limites de placas tectônicas, estando em colisão ou em separação. Quando você percebe essas áreas, nós notamos o quê? Que são áreas que propõem o tectonismo, o vulcanismo, que vão formar grandes estruturas geológicas. Os dobramentos modernos são estruturas que estão em formação em um período mais recente. Contextualizando no caso do Brasil, vamos perceber que o Brasil ele vai dispor de duas estruturas geológicas, os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. As bacias sedimentares estão no Brasil em maior proporção, porque como a estrutura de relevo ela é antiga,
deu por muito tempo a presença desses agentes erosivos que culminaram no desgaste dos escudos cristalinos. E ao longo de um largo período geológico, ao longo de um processo geológico, vai dar formação a mais bacias sedimentares. Então as bacias sedimentares do Brasil estão em 64%, enquanto que os escudos cristalinos estão apenas em 36%. Ah, professor, e dobramentos modernos não vai ter no Brasil? Não, porque o Brasil ele se localiza numa área de extrema estabilidade geológica. O Brasil localiza-se ao centro da placa sul-americana, ou seja, está distante das áreas de falhas geológicas. Portanto, não vamos ter formação de relevo atualmente no nosso território. Então você consegue observar nesse meu desenho bem perverso aqui, ó, que eu fiz um exemplo do que vai se relacionar ali às estruturas de relevo. Reparem que os escudos cristalinos são formas onde estão perdendo sedimentos através do processo de erosão, dando origem às bacias sedimentares que estão recebendo, captando sedimentos através do processo de sedimentação. Se você repara que os dobramentos modernos, eu coloquei como uma estrutura mais elevada em função de quê? De ela estar ainda em formação. Então você percebe que, diferentemente dos dobramentos modernos que estão crescendo, os escudos, ao contrário, estão reduzindo de tamanho porque estão perdendo constantemente sedimentos. Beleza, pessoal? Seguindo o nosso baile aqui, vamos falar agora sobre o tempo geológico. É importante que você tenha na sua cabeça o tempo geológico, uma vez que você precisa cronometrar a época, aonde surgiu cada estrutura de relevo. Você precisa saber quando cada estrutura de relevo surgiu. Olha só, eu tenho aqui os éons e tenho aqui os períodos. A escala geológica mais simplificada é dessa forma para você conseguir compreender. Mas é claro que vão ter subperíodos aqui em cada um desses explicitados para os senhores. Repara o seguinte, éon, você vai ter o proterozoico e o arqueozoico, são os éons mais antigos, aonde você vai ter um período também antigo que vai ser chamado de pré-cambriano. No pré-cambriano você tem a formação dos escudos cristalinos. Como eu falei, são estruturas geológicas antigas que já se formaram e não estão em formação atualmente. Os escudos cristalinos se associam muito às jazidas de minerais metálicos, como é o exemplo do ferro. O Brasil será um país que será dotado de uma grande quantidade de minério de ferro em função dessa estrutura geológica ser antiga. Posteriormente, você repara aqui no Paleozoico, no Mesozoico e no Cenozoico, que vão predominar processos de sedimentação. Uma vez que os escudos estão formados, agora eles vão perder sedimentos, como eu falei para vocês. Então você repara o seguinte, que em todas essas épocas, em todos esses períodos, nós teremos formações de bacias sedimentares. Exemplo, no Paleozoico, bacias no Brasil que vão ter ali grandes reservas carboníferas. Mesozoico, onde vamos ter grandes jazidas de petróleo, e no Cenozoico podemos dar destaque para a continuidade dessas bacias, como por exemplo a bacia amazônica, a bacia do Pantanal, que serão terminados seus fluxos basicamente nesse período cenozoico. Um outro ponto que a gente pode destacar é que nas bacias sedimentares nós teremos o quê? Uma grande deposição de matéria orgânica, o que vai proporcionar nessas estruturas geológicas, a formação desses recursos minerais citados, como petróleo, como carvão mineral, como gás natural, são perfeitamente possíveis de encontrar nessas estruturas geológicas. Já os dobramentos modernos, eles surgem no período mais recente, que é o Cenozoico, que se divide entre o terciário e o quaternário. No Brasil não temos que nos atentar a isso, uma vez que, como falado, os dobramentos modernos se localizam em áreas de limite de placas. Então, no Brasil, nós não vamos ter a formação dessa estrutura geológica nem mesmo nesse período recente. Bom, pessoal, espero que você tenha entendido um pouco aí sobre o nosso conteúdo. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e tamo junto!